vida, eu perdi a realidade. A sensação que eu tinha é que eu estava tão nas nuvens, e você fica tão preocupado com a metafísica, com o céu, as coisas celestiais, que você perde o senso da realidade. Então você perde o pé no chão, você perde o cheiro das pessoas, você perde o toque das pessoas, você perde a sensibilidade para com a vida. Você está tão ocupado das coisas celestiais que você se perde da terra. Você se perde, você vai se embolhando cada vez mais, né? Você vai encarnando a sua bolha cada vez mais e vai perdendo o toque com a realidade, com as realidades das pessoas, com a realidade do nosso país, da sua cidade, do seu estado, das pessoas que te envolvem. Então essa realidade do reino de Deus como sendo algo com um pé na história, que está preocupado com aqui e com agora, e não uma realidade metafísica para além do céu ou para além dessa vida, é transformador, é revolucionário, inclusive. E ele vai continuar, olha só. O amor de Deus pelo mundo produziu ação social. Deus não apenas sentou em uma grande cadeira de balanço teológica e refletiu a respeito de amar o mundo. Deus agiu. Deus entrou nas questões sociais. Olha só. Deus entrou nas questões sociais em forma humana. Através de Jesus, Deus viveu em um ambiente social real. Jesus, em essência, revelou os hábitos sociais de Deus. E é aqui que eu quero sublinhar com você de uma vez por todas. Jesus, em essência, revelou os hábitos sociais de Deus. Na encarnação, o espiritual se tornou social. Repito, aspas, na encarnação, o espiritual se tornou social. Isso é muito forte, isso é muito bonito e isso até hoje me confronta muito, porque, como eu disse, a gente foi aprendendo durante a vida quase que uma espiritualidade que te garante um lugar no céu e que te garante ausência no inferno, né? Então esses dias atrás, inclusive, eu estava relendo uns materiais da minha adolescência e nos meus cadernos eu falava muito a respeito do meu pecado, eu quase que implorava perdão a Deus e era nítido ali o medo que eu tinha de Jesus voltar e aparecer, né, aquele negócio de Jesus descer do céu e voltar, e eu acabei de pecar, meu Deus do céu, vou ir pro inferno e, pô, Jesus, te amo tanto, já pensou eu te amar tanto e ter que viver a minha eternidade no inferno e viver para sempre no inferno? Porque foi assim que me foi apresentado, foi assim que as coisas foram surgindo para mim. Então quando eu me deparo com esse texto, e não só com esse texto, mas com essa consciência de reino de Deus que diz para mim que o reino de Deus, ele não é extraterrestre, mas é uma realidade humana. E aí vem o Antônio Pagola dizer para nós que o reino de Deus tem como projeto humanizar as relações. Esse é o projeto do reino de Deus, levar humanização ao ser humano, humanizar de novo um ser humano que foi fraturado. Esse é o projeto do reino de Deus, devolver a gente, devolver para mim, devolver para você o que de fato é ser humano, porque é isso que aparece em Jesus. Como eu frisei e sublinhei aqui para vocês, em Jesus Deus tem hábitos sociais. Em Jesus Deus tem hábitos sociais, hábitos humanos. Em Jesus Deus é vizinho. Deus é vizinho de alguém em Jesus de Nazaré. Em Jesus Deus lida com dinheiro. Então, em Jesus a gente aprende como é que Deus lida com o dinheiro sendo carne, sendo corpo humano. Em Jesus a gente aprende como é que Jesus lida com a sua época, com o seu contexto, com as suas realidades. Então, o projeto de Deus em Jesus, no corpo de Jesus, não é abrir uma porta para você ir morar no céu depois que morrer. O projeto de Deus, reino de Deus, que Jesus inaugura para nós, é uma porta que dá entrada para o Vitor voltar a ser humano, voltar a ser gente, voltar a pensar a partir da imagem de Deus, que foi fraturada, que foi ferida. É voltar a deixar com que
o Vitor seja uma imagem cada vez mais parecida ou mais de acordo com aquilo que se deva ser como ser humano. Então perceba a diferença, né? Como você muda o centro do pensamento. O reino de Deus como um espaço pós-morte, então essa nossa vida aqui se torna apenas uma conquista de ticket, de passaporte, né? Então se o reino de Deus é depois que eu morrer, e se participar do reino de Deus é viver uma vida pura aqui e agora para que eu encontre o reino de Deus depois da morte, então essa vida aqui é só a respeito de comprar um ticket. Essa vida aqui se torna a respeito apenas de se conquistar o passaporte para o reino de Deus. Aí você tira esse centro e coloca outro lugar, o reino de Deus, como o lugar onde Deus mostra para o mundo que o amor de Deus por nós se reverte, se ramifica em ação social nesse mundo. Ou seja, Deus está em Jesus dizendo para nós que o interesse dele não é tirar a gente da terra e levar a gente para o céu, mas o interesse dele é nos tornar de novo, nos fazer mais uma vez humanos, para que a partir da semelhança com o humano perfeito que é Jesus de Nazaré, nós tragamos de volta a esse mundo as possibilidades do reino de Deus, que é o lugar aonde, o que a gente leu lá na primeira página, toda vez que o jeito de Deus aparece no mundo, ali está aparecendo, sendo visível, sendo tocável, sendo vislumbrado esse dinamismo do reino de Deus, essa vida do reino de Deus, esse espalhar do reino de Deus. Então tirar o centro, o reino de Deus, como uma realidade futura e uma realidade onde eu vivo essa vida como um passaporte ou uma compra de ticket para Deus me levar para o reino, isso é o que já descaracteriza o que vem Jesus trazer para nós. Quando diz o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, está agora, e eu dou para vocês a possibilidade de participarem desse reino, a partir da vida de vocês, a partir da existência de vocês. Não estou falando sobre pós-morte, não estou falando o reino de Deus como depois da sua morte, eu estou falando aqui agora, você pode participar aqui agora. Então, Vitor, o reino de Deus aparece no mundo toda vez que você é um vizinho, e eu quero frisar essa palavra, vizinho, porque todo mundo que está aqui é vizinho de alguém. Então, quando você é um vizinho à semelhança de Jesus, quando você é um irmão à semelhança de Jesus, quando você é um marido à semelhança de Jesus, e quando eu falo Jesus aqui, eu estou tendo em Jesus a encarnação dos hábitos do reino de Deus. E é claro que a gente não vai conseguir agora falar a respeito de todos esses hábitos, mas no decorrer das lives a gente vai conversando sobre isso. Mas o que é interessante é a gente perceber e captar esse coração do Evangelho que diz para nós: Vitor, o reino de Deus chegou e você pode tocar. O reino de Deus chegou e não é algo que entra em você, mas é você que entra nele. E você entra no reino de Deus, você percebe o reino de Deus e você espalha o reino de Deus toda vez que a partir da sua vida o jeito de Deus ser aparece no mundo. O jeito de Deus ser aparece no mundo. Então, aonde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está, ou o reino de Deus aparece toda vez que o jeito de Deus, que o jeito de ser Deus revelado no corpo de Jesus aparece no mundo. E o que é que aparece no corpo de Jesus de Nazaré? O que é que aparece a partir de Jesus? O Atos vai dizer para nós que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, libertando as pessoas, amando as pessoas, perdoando as pessoas, abraçando criança, tratando bem a mulher que na época era discriminada, ou seja, inclusão feminina, trazendo as pessoas que são excluídas do seu tempo de volta à comunhão, à mesa. Então, como é que a gente pode ser corpo de Deus no mundo hoje, a partir do que vimos em Jesus? É seguindo os seus passos, que é inclusive o que João vai dizer para nós: aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como Jesus andou. Então essa troca de centro, de reino de Deus, como pós-vida e a vida é apenas uma compra de um ticket para
o lugar onde o reino de Deus não está interessado apenas no que o Vitor será depois que morrer, mas está interessado em que tipo de mundo o Vitor está construindo enquanto vive, e em que tipo de mundo o Vitor está, em que tipo de qual é a participação que o Vitor tem no mundo enquanto se vive hoje. Repara a diferença, repara a diferença do para onde vai a sua vida, porque é inevitável que você vai agir e que você vai experimentar a vida a partir das suas crenças. Eu gosto muito do que o Brian Zand diz. Ele fala assim, isso é muito bonito. Ele diz que as nossas crenças são como uma casa que a gente construiu para Jesus morar. Então, as nossas crenças são como uma casa que a gente construiu para Jesus morar. E que existem momentos da nossa vida que a gente precisa quebrar um quarto para a sala ficar maior. E aí vai ter outros momentos da sua vida que você vai ter que construir uma parede no meio da sala para ter um quarto a mais. E que o importante é você não parar de entender e você não deixar de perceber que a sua casa, as suas crenças precisam estar sempre em reforma. E o que eu vejo na minha própria vida é que enquanto nessa minha casa, enquanto nas minhas crenças eu via reino de Deus como pós-vida, e eu via reino de Deus como uma coisa meio metafísica, um negócio meio sobrenatural no sentido extraterrestre, invisível, eu fechava muito os olhos para a realidade à minha volta. Muito. Sem perceber, obviamente. Com uma bondade no coração, com um desejo por Deus no meu coração, mas com os olhos fechados para a realidade das pessoas. E ainda não consigo me esquecer, e nem vou me esquecer o dia que a minha irmã estava precisando pagar uma mensalidade na faculdade e ela fez uma rifa, né? Ela fez uma rifa para conseguir pagar a faculdade dela, e eu cheguei nela e falei assim: uma pessoa que tem fé não faz rifa, declara, fala, chama a existência e tal, esse negócio, né, da palavra da fé e aquele negócio todo. E lembro que fiz aquilo com uma boa motivação, queria ensinar a fé para minha irmã. Mas o mais maluco é que eu tinha o dinheiro sobrando para pagar a faculdade dela. Mas quando você está com os olhos abertos para o sobrenatural e você fica nesse negócio de pão que cai do céu, você diz: pô, o pão caiu do céu na minha conta, por que não vai cair na dela? Essa ideia de que pão cai do céu na conta de pessoas. E eu falei isso para minha irmã tendo dinheiro para pagar. E quando eu olho para essa história hoje, eu vejo que Deus tinha o dinheiro para pagar a faculdade da minha irmã. Só que o dinheiro para pagar a faculdade da minha irmã não estava no sobrenatural, na metafísica, num cofre no céu. O dinheiro para pagar a faculdade da minha irmã estava na minha conta. Estava na minha conta. Mas eu estava eu estava de olhos fechados para a realidade. Porque estava nessa ideia de metafísica, nessa ideia de para além do visível e tudo isso. Então, quando eu troco o centro do reino de Deus, e quando eu expando esse quarto, eu reformo essa crença do que eu penso o reino de Deus e de como Jesus incorpora o reino de Deus, não é uma ideia que muda na minha cabeça. Não é uma ideia, não é um conceito que muda aqui. É uma prática de vida que muda em todos os âmbitos da minha vida. Eu me lembro que a partir desse entendimento de reino de Deus, eu fui rever toda a minha vida, todas as áreas da minha vida. Eu fui rever como eu gastava meu dinheiro, eu fui rever como eu organizava a minha agenda, eu fui rever como eu me organizava para falar com as pessoas, eu fui rever meu coração e tive que me arrepender de muita coisa. Tive que mudar minha cabeça para muita coisa. Tive que refazer meus pensamentos para muitas coisas. Então eu queria propor para você essa sincera oração de perguntar a Jesus e de perguntar a sua própria trajetória espiritual, como é que a gente tem encarnado, ou como é que a gente tem como é que a gente tem traduzido, né, dentro dessa experiência da Por Amor, como é que a gente tem rascunhado o reino de Deus no nosso mundo a partir das nossas realidades e das nossas condições. É uma oração sincera e sim, é um despertar de consciência, é um abrir olhos e é um abrir de olhos que depois que você enxerga não dá mais para voltar atrás.
Então hoje, quando eu penso o reino de Deus e as preocupações de Deus no meu mundo, por exemplo, coisa simples, né, que mudou para mim depois que eu entendi o reino de Deus dessa forma que eu estou falando com vocês, uma realidade social, e é muito o profetismo de Israel, né? É muito o profetismo de Israel. Quando você vê os profetas de Israel, que é a tradição de Jesus, os profetas de Israel tá dizendo assim para Israel: Israel, vocês estão fazendo culto bonito aí, vocês estão levantando mão, vocês estão jejuando 3 vezes na semana, mas o que vocês estão fazendo fede para mim. É fedido o que vocês estão fazendo. O templo tá bonito, Vitor, a Por Amor tá bonita, a Por Amor tá legal, a Por Amor tá cheia, a Por Amor tem música boa, a Por Amor tem liturgia legal, pregação boa, mas fede o que vocês fazem para mim. Deus, mas por que tá fedendo? Por que tá fedendo o que a gente está fazendo para você? E Deus teria respondido: tá fedendo porque vocês oprimem os pobres. Tá fedendo, a mão erguida de vocês me ofende, porque vocês estão com a mão erguida para mim, e para estar com a mão erguida para mim, você não está estendendo a mão para o próximo. Ô Vitor, você está estendendo a mão no seu quarto da oração? E eu ficava horas mesmo orando, horas e horas. Eu cronometrava minhas horas de oração nessa época que falei para vocês, cronometrava. E aí eu ouço Jesus dizendo para mim hoje: Vitor, você estava lá com as mãos erguidas no quarto da oração, mas o momento que sua irmã precisou do seu lado, sua mão estava tão ocupada para cima que você não percebeu que eu sou encarnado, Vitor. Eu estou encarnado na vida. Eu estava na sua irmã. Eu queria que essa mão que estava erguida para o céu agora se estendesse à sua irmã, a pessoa que está do seu lado. Então Deus olha para Israel e diz: está fedendo essas mãos erguidas para mim, enquanto vocês diminuem, fazem braço curto no cuidado do pobre, no auxílio da viúva, ou seja, o vulnerável, o marginalizado, aquele que não tem o que oferecer, aquele que não tem o que te dar. Então, até as minhas próprias relações, né? Então você imagina, eu tinha gente do Brasil inteiro na época, alguns anos atrás, todo mundo querendo lá falar comigo, e vai na igreja de um, vai na igreja do outro, e é um pastor fulano de tal que te liga, e aí chega um irmão lá da igreja e diz para você: ô pastor, eu queria conversar com você. E aí você diz: pô, irmão, tô sem tempo. Na verdade não é que você está sem tempo, é que na sua lista de hierarquia, umas pessoas valem mais do que as outras, porque são mais sobrenaturais, porque são mais especiais para Deus e tal. Aí Deus está olhando e dizendo: isso fede para mim. Porque quando você trata uma pessoa como maior do que a outra, quando você trata as mãos erguidas para o alto como superior, as mãos estendidas para o próximo, quando você faz isso, Vitor, quando você faz isso, Israel, quando você faz isso por amor, quando vocês fazem isso, Igreja de Jesus, isso fede para mim. Eu não quero isso. O que eu desejo de vocês é outra coisa. O jejum que eu desejo de vocês é outro. Eu quero que vocês libertem as pessoas, eu quero que vocês perdoem as pessoas, eu quero que vocês vistam as pessoas, eu quero que vocês acolham, incluam as pessoas. Então eu acho que essa experiência de troca de centro da espiritualidade do reino de Deus é um bom lugar para a gente iniciar aí a nossa conversa. Isso me abençoou muito e eu espero que abençoe você também. Acho que por hoje o que eu tinha a dizer para introduzir aí essa nossa conversa era isso. E só para deixar claro, né, mais uma vez, o livro que eu estou tendo como base e referência é esse aqui, O Reino de Ponta Cabeça. Eu vou até ler mais uma parte aqui do livro. Aqui, ó. Os sinais do reino surgem quando as pessoas submetem suas vontades e relacionamentos à forma de Deus. O reino é a presença do futuro entre nós. O reino é a presença do futuro entre nós. Repito, o reino é a presença do futuro entre nós. Hoje, quando eu passo pelo porteiro do meu prédio, de madrugada principalmente, e esse é um negócio que eu tenho pensado muito, orado muito e, enfim. Quando eu passo pelo porteiro do meu prédio hoje de madrugada, eu sempre falo pra ele: pô, cara, você vai ficar aí pra eu dormir, né? E hoje eu sinto que esse é um assunto do reino de Deus, porque Deus fez a noite pra gente descansar.
Aí eu sei que você me ouve e diz, não, Victor, mas é normal, o mundo é assim mesmo. Trabalha de noite, não tem essa. Inclusive, Victor, o porteiro que trabalha à noite ganha mais, né? Porque tem aquele... Os caras sabem que ficar acordado a noite inteira faz mal para a saúde, então eles te pagam um pouquinho a mais. E aí o pessoal se submete a isso, e eu super entendo que nesse mundo isso faz sentido para muita gente e tudo isso. Mas me entristece muito, e eu converso com ele, eu falo, pô cara, queria que vocês fossem dormir, Deus fez a noite pra gente descansar. No futuro, o dia que o reino de Deus estiver estabelecido, ninguém trabalha a noite inteira para ganhar um pouco mais. Então, eu penso que isso é um assunto do reino de Deus, mas do reino de Deus que está aqui, que está agora, nesse amor de Deus que se torna social. Porque enquanto o reino de Deus é só metafísico, enquanto o reino de Deus é uma espiritualidade para além da matéria, pouco importa se a pessoa fica acordada a noite inteira trabalhando para você dormir em paz. O que importa é que você dorme em paz e tudo isso. E quando você encontra o reino de Deus, você precisa repensar a forma como você olha as relações de trabalho. Você precisa reolhar as formas como você trata a sua esposa, como você trata a si mesmo, como você trata seus amigos, como você trata seu trabalho, como você trata seu dinheiro, principalmente, talvez, né? Porque é Jesus quem disse que o reino de Deus, ele tem um inimigo ali, e inclusive Jesus o chama de Deus, Mamon, né? Então eu queria propor essa reflexão para você, e fico feliz de servir e de abençoar vocês aí de alguma forma. Eu vou ficar aqui mais 5 minutos. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, tô aqui mais 5 minutinhos. Tô pensando em fazer essa live aqui, geralmente isso mesmo, uns 30 minutos. Vou deixar salva a live. O reino está entre nós, nas nossas relações, é isso. Conheci através, a graça de Deus, através de suas pregações. Poxa, feliz, Nani. Você já leu O Deus que Destrói Sonhos? Não, nunca li esse. Taleco, terminando o treino, que bom, hoje não treinei ainda. Preciso treinar. Defina a sua vida atual em poucas palavras. Rascunho. Sou um rascunho. O que seria de fato o reino? Então, o reino é o jeito de Deus. O reino é o reino de Deus aparece em todo lugar que a vontade de Deus é feita na terra como é no céu. O reino é todo lugar onde o futuro está antecipado. Então, não tem fome, não tem frio, não tem choro. Todo lugar que antecipa essa realidade futura do reino de Deus é o reino aqui e agora. O livro é esse aqui, gente, ó. O Reino de Ponta Cabeça. Aprendi muito da graça, obrigado por nos ensinar a graça. Feliz. Responde minha irmã. Eu não vi, eu acho, a mensagem da sua irmã também. Não sei quem é sua irmã, me perdoe. Mas um beijo em você aí. Olha só, essa pergunta aqui é legal. O desejo de Deus é que continuemos seres humanos ou a gente vira anjo? Então, né, interessante isso. Quando Jesus ressuscita, e Jesus é o primeiro de muitos, eu gosto de pensar que Jesus, ele entra lá na morte e abre uma porta. E aí aquilo que era pra gente ponto final, agora tem uma porta, você sai vivo do outro lado. E quando Jesus volta não, né? Quando Jesus ultrapassa a morte e canta Onde está a morte e sua vitória, ele tem marcas no seu corpo, né? Então, as mesmas marcas que ele tinha antes da morte, ele tem depois da morte. Então ele vai lá mostrar para os discípulos as marcas que a vida antes da morte deram para ele. Então ele diz, ok, pode tocar as minhas marcas, sou eu, vocês viram que sou eu, olha só, essa marca aqui é minha. E eu acho que ali Jesus está contando pra gente que
depois que a gente passar pela porta que Ele abriu na morte, a gente não deixa de ser a gente. As minhas marcas estão comigo. A minha vida está comigo, porque essa vida que eu estou vivendo agora não é uma antessala ou uma compra de ticket. Eu não estou comprando um passaporte para o céu. Essa vida importa e importa muito. Deus criou essa vida e viu que era boa. E Ele me deu essa vida para viver. E as marcas que essa vida está me dando vão comigo para a ressurreição. A única coisa é que depois que eu passo pela porta que Jesus abriu na morte, essas feridas já não estão mais sangrando. Agora elas são cicatrizes. E elas são cicatrizes que me trazem memórias de afeto e de esperança, né? Então eu não acho que eu viro outra pessoa. Eu não me torno uma gota no oceano que depois ninguém me identifica mais depois da morte. Pelo contrário, eu tenho nome, eu tenho identidade, a minha fala é única, o tom da minha voz é único, a minha digital é singular, e Deus não me fez desse jeito para depois me jogar como uma gota no oceano, a ser perdida a minha subjetividade e a minha identidade singular. E isso não acontece comigo e nem com você. E a ressurreição de Jesus, a partir de suas marcas, ganhadas enquanto Ele ainda estava vivo antes da morte, né? Nesse sentido, conta essa esperança aí pra gente, essa possibilidade. Amém? Sim, eu vou deixar a live salva para vocês. Feliz. Oh, Jesus. Amém. Lari, sinto muito, essa história me comoveu muito, sobre o seu filho prematuro que morreu no hospital. E graças a Deus que não foi a última vez que você ouviu e eu não perdi a chance de vê-lo um dia. Nos encontraremos. Amém. Pô, o Pietro é maravilhoso, ele tá dormindo agora. Ele tá dormindo. Como Deus se faz social? Na encarnação de Jesus. Na encarnação de Jesus, Deus ganha endereço, história. Inclusive, Deus é judeu na encarnação de Jesus, né? Jesus é filho da história. Então é filho de Deus e filho do homem, filho da história. Tem endereço, tem tradição, tem cultura, tem época. Amém, gente, é isso. Fico feliz de contribuir. Um beijo aí no Paraná, um beijo na Irlanda, um beijo na Espanha aí, o pessoal de outros países. Fico feliz que você se sentiu leve lá na Por Amor. É isso. Paulinha, Miguel, um beijo em vocês também. Um beijo, Átila, um beijo, alegria. É isso, gente. Feliz, obrigado aí o carinho de vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Peraí. Com a visão de hoje, você ainda teria escrito Arte de Ver o Invisível? Olha, eu escreveria, mas com outros exemplos, de outro jeito. Eu escreveria, tranquilamente. É um livro sobre fé, né? Mas eu falaria de outros jeitos, outras formas. Na verdade, eu vou lançar um livro agora, nesse primeiro semestre. A editora está terminando a edição dele. E eu escrevi ele, terminamos no começo desse ano. E se eu fosse escrever ele hoje, já seria diferente. É isso. Então, gente, a gente se vê. Eu vou deixar salva essa live aqui. Ô Marcos, um beijo em você. Feliz aí de ter você aqui. Feliz também de ter te conhecido. E a gente se vê quarta que vem. Tá bom? A gente se vê quarta-feira que vem. Espero que o Espírito Santo nos conserve bem até lá. Um beijo grande. Amo vocês. E a gente vai se falando. Que editora? Legal. Editora Planeta. Academia. Planeta Selo Academia. Vai ser bem legal. Não vejo a hora.
Beijo grande, gente. Paz.